Boa noite, mulheres maravilhosas. Que delícia ter mais um momento com você. Obrigada, querida, por você deixar eu chegar na sua casa, tá? Muito obrigada. E eu quero dividir com você uma palavra do Dr. Mike Murdock, uma chave. Mas já vou pedir para você compartilhar e dar aí um joinha, tá bom? Na nossa live não, podcast. No dia ainda aprendo essa palavra certinha. E a nossa chave de hoje é a chave 123. Ela fala assim, ó: toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza. Que amizade você tem? Pensa aí um pouquinho. Quem são seus amigos? E o que é que tem alimentado na sua alma, na sua mente? Ela tem te alimentado fraquezas? Lembrando sempre do seu passado, das coisas difíceis que você passou, talvez até acusando e jogando você para baixo. Ou ela tem alimentado, te dando força, falando que o seu presente hoje é o degrau do seu futuro, falando para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem são seus amigos? Que amizade você tem levado para dentro da tua casa, para dentro do teu coração? Quem são essas amizades? Sabe, amada, tem pessoas, que eu já ouvi uma pessoa falando, que a gente não perde, a gente se livra. Tem pessoas que são livramentos. É impossível você ter coisas novas convivendo com pessoas que fazem com você coisas velhas que te machucam e você continua mantendo a mesma pessoa perto de você. Talvez seja a hora de dar um tchau. Dá um tchau, passa a tomar café com outra pessoa, passa a bater um papo com outra pessoa. Vai ser bom para você. Então nessa noite eu só quero te levar a pensar um pouquinho. Quem são essas pessoas? Porque a convidada dessa noite, ela é top! E ela vai falar muito sobre isso. Sobre quem a gente coloca na nossa mesa. E que chave virá para que a nossa mesa mude. Fique mais florida e mais gostosa. Com vocês, a minha querida Jaqueline. Obrigada pela oportunidade. Amada, eu é que estou em pânico. Vamos virar essa chave hoje. Que delícia ter você, minha flor. Que delícia ter você aqui. Meninas, deixa eu te contar quem é a Jaqueline. Ela vai se apresentar, mas eu até pedi para ela deixar o telefonezinho aqui para falar para você que ela é uma especialista em relacionamentos tóxicos e abusivos. Olha isso. Ela também faz uma abordagem de psicologia existencial. Olha isso, para pensar. Psicologia jurídica e avaliação psicológica. Ela também, gente, ela faz a psicologia criminal e a existencial humanista. Ela também cuida de gestão, de recursos humanos e ela faz um monte de coisa. Um monte de coisa que ela vai contar tudinho pra gente. Somos multifuncionais, né, gente? Menina, eu vou começar dando uma geral assim você. Fica à vontade. É linda de viver. Obrigada. De verdade, você já achava você bonita. E era uma beleza bonita diferente. Mas conhecendo você, é uma beleza bonita, 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 bonita. Tem essa beleza? Não, eu tô sendo séria, porque você, minha amada, a gente vai compartilhando a beleza que você tem aqui fora, você tem muito dela dentro de você. Então é ela que faz ficar uma beleza bonita, 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 bonita. Gostosa de conversar, gostosa de ouvir. Muito especial, Flor, de verdade. E as pessoas sabem que se eu não puder elogiar, eu vou ficar quietinha. Eu sou bem autêntica também. Mas se eu puder elogiar, eu vou elogiar tudo, sabe? Porque isso faz bem pro coração da gente, muito, né? Externizar. Externizar. Ser sincero conosco, né? É. Eu acho que tá faltando um pouquinho dessa sinceridade no dia a dia. É verdade. Nos dias de hoje, eu atendo muitas mulheres, né? 80% do meu público são mulheres. Atendo homens também. Não vou discriminar os homens. Mas, assim, elas estão negligenciando essa sinceridade para elas. Uma coisa que eu falo muito no consultório é nunca sobre o outro. É sempre sobre você. Sempre. E aí a gente vive demais
pro outro, gerando expectativa para os outros. E a gente esquece de ser sincero com a gente mesmo. É verdade, é verdade. E aí você acaba ensinando essa mulher a descobrir isso. A melhor versão dela é o poder da virada de chave. Gente! E aí chega uma mulher no seu consultório. Dia desse me fizeram essa pergunta. Luiz, o que você fala para uma mulher, foi até dentro do âmbito cristão, que apanha do marido? A primeira coisa que eu pensei, esse homem não é crente. Mas dentro do seu universo, né? Tirando a religião, né? A mulher que... Não, primeiro eu vou falar que apanha do marido, não. Não, vamos começar. A mulher que apanha do marido. Ela passa por um relacionamento tóxico e abusivo. Muitas vezes ela desenvolveu o transtorno de dependência emocional, que tem cura com psicoterapia, mas é um transtorno. E a maioria dos dependentes emocionais, eles têm relacionamentos com perfis que têm transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade pode ser narcisista, pode ser psicopata. O narcisista é aquele que te dá flor e te dá um tapa. O narcisista são graus. Tem o narcisista perverso, tem o vulnerável e tem o grandioso. Então, não necessariamente os três vai estar presente no transtorno de uma só pessoa, mas eu posso ter, como eu tenho, paciente que é casada com um psicopata e narcisista junto. São dois transtornos dentro da mesma personalidade. Sangue de Jesus tem poder. E por isso tem poder, mas e por isso tem que ser estudado qual é o narcisismo dele. Se é patológico, se ele herdou, e aí eu estudo a árvore genealógica da família, pode ter herdado do pai, da mãe, ou pode ter sido desenvolvido através do processo traumático de vida dele. E o narcisista, ele aceita tratamento? Se for vulnerável, ele aceita, porque o narcisista vulnerável, ele tem medo de ser abandonado. Já o grandioso e o perverso é muito difícil. E quando aceita, é porque a vítima, né, que é a dependente emocional, ela coloca ele na parede e fala assim, eu vou te largar se você não for se tratar. Porque eles são a irritabilidade dele, né? Ele vai do 0 ao 100 muito rápido. E aí, para que aquela vítima não largue ele finge ir fazer terapia. Entendi. E o que acontece com isso? Ele finge fazer terapia, muitas das vezes ele fala, eu só vou se você for junto, vamos fazer terapia de casal. Aí vai fazer a terapia de casal. Ele usa todas as palavras do profissional ali, do psicólogo, contra a vítima em casa. Meu Deus. Então a vítima vai ouvir o tempo todo. Tá vendo o que a psicóloga falou? Você é narcisista. Você se faz de vítima o tempo todo. Joga tudo no outro. Ele pega toda a fala do profissional, ele inverte os papéis e ele coloca a culpa na vítima. E na sociedade, a vítima enlouquece por quê? Porque ela acredita que ela é a narcisista, que o problema está com ela, que ela é a louca, a maluca, né? E aí ela realmente adoece e ela se sente um pouco tóxica porque ela não aguenta todas aquelas torturas, então ela vai surtar. Ela vai viver dias de oscilações. Ora ela vai estar muito bem, ora ela vai estar muito mal. Ora ela vai estar feliz, ora ela vai estar em depressão. E aí são os jogos de manipulação, né? Que os narcisistas são experts. E agora veio um monte de pergunta aqui na minha cabeça. Dá os gatilhos. Um monte de pergunta. Mas a gente falou, eu comecei falando da mulher que apanha, mas a mulher também pode ser narcisista. Sim. Eu sou filha de mãe narcisista. É mesmo? Por isso que eu me formei em psicologia, me especializei em psicologia jurídica com avaliação psicológica, tenho especialidade também em psicologia criminal. Eu estudo muito o que eu vivi. E ela conseguiu se tratar? Não, a minha mãe era narcisista grandiosa. Então o mundo está errado. Ela que está certa. Ela que era certa, né? Porque ela é falecida. E assim, não aceita opiniões. Isso aqui é amarelo, ela vai falar que é verde. E se você falar que é amarelo, o problema está com você. Porque é verde. Entendi. Então o grandioso, dentro do transtorno dele, tá, gente? É um processo involuntário. Isso. Que às vezes o perverso, né? Ele faz perversidade mesmo. O grandioso é a parte do ego, sabe? Da personalidade que
É quando você se sente o último biscoito do pacote. Entendi. Falando no popular. Então, assim, não tem amigos, porque ninguém aguenta ficar perto de pessoas que o tempo todo estão se vangloriando, se analisando, é sempre a melhor, é sempre a mais, tudo que ela compra é melhor. E é o tempo todo te invalidando, te humilhando, fazendo você se sentir mal, né? Rebaixado. E aí as pessoas começam a observar aquilo dali e as pessoas não conseguem conviver. Não consegue. Isso é grandioso, né? Minha mãe era grandiosa. E assim, eles sofrem muito, porque eles têm problema de autoestima, apesar de eles não transparecer para a sociedade. Então, para a sociedade, eles mantêm a pose, sabe? Mas para eles, dentro deles, eles sofrem muito. Eles se sentem sempre inferior ao objeto do ataque. Isso. E eles querem, assim, descontar nas pessoas, no seu convívio familiar, enfim, no seu parceiro, toda a frustração que eles têm durante a vida, tudo que passou, traumas, enfim. Por isso a irritabilidade. Então, exemplo, eu tenho relatos que tava tudo muito bem em casa, né, de pacientes, e do nada o marido chegou e por conta de uma bobeirinha que a criança fez, explodiu e começa a chamar a mãe de inútil, você é uma inútil, a criança tá assim porque a culpa é sua, porque você não faz nada, e começa a te invalidar, te jogando todas as frustrações dele em você. Em cima de você. E como você não tá preparada psicologicamente, porque não faz psicoterapia, porque a psicoterapia não é para uma mente doente, é para que você não adoeça. Por conta dos transtornos das pessoas. E é isso que as pessoas confundem muito. Eu não vou para o psicólogo porque eu não tô doente. Mas amor, é para você não ficar doente. Porque você vai ter, uma hora ou outra, você vai esbarrar com um narcisista. Na sua família, no seu círculo de amigos, no seu trabalho. E aí você vai aprender a lidar com eles. Eu vivi uma situação há uns 2 anos atrás e aí eu busquei ajuda psicológica. Não entendia muito bem. E eu vou te falar, eu já tive alta, mas eu falo pra ela, não largo você. Eu quero você toda semana. Meus pacientes. Eu marco 4 horas. 15 para as 4 tá lá. Eu, gente, era 4 horas. Não te largo mais. Não. A Maria Helena Luísa, não, eu não largo. Porque me faz muito bem poder conversar com ela coisas que eu não converso com ninguém. É bom ter essa... Cria, né, uma conexão de confiança, de segurança. Aqui eu posso ser eu. E aí é onde, dependendo, né, do profissional, você dá essa segurança quando eles te mandam uma mensagem no final de semana e você responde. Eu respondo todos os meus pacientes. Eu não vou ficar alimentando ali, porque quando vem os textões eu falo, vamos falar sobre isso na próxima consulta. Mas porque às vezes a pessoa está tendo um surto. Às vezes a pessoa está tendo uma crise de ansiedade. E aí só em ouvir a sua voz, calma, fica tranquila, vamos fazer o teste do diafragma, deixa eu estabilizar suas emoções. Pronto, dá 10 minutinhos e eles falam, muito obrigada, Jaqueline, eu consegui me controlar. É uma bênção. Eu falei que eu consigo estar com um ser humano, porque a gente ora, né? A gente tem essa coisa de estar com Deus, entra no seu quarto, fecha a tua porta, está ali orando, e a presença dele vem, inunda e traz uma tranquilidade muito grande, mas nós somos humanos, precisamos ter contato com o outro ser humano. E precisamos confiar no outro ser humano. No profissional. Exatamente. Eu costumo dizer que assim... eu fui na psicóloga, eu tenho uma paciente minha muito engraçada, ela falou assim, sentou, primeira consulta. Olha só, eu já fui em 8 psicólogas, tá? Odiei. Aí eu, nossa, que desafio. Vamos ver se você vai me odiar ou me amar. Pronto. Tamo junto aí, ela não te larga nunca mais. Eu falei, às vezes é a técnica do colega, né? Às vezes você foi numa psicanalista e o seu problema não é psicanálise, né? É existencial. E as pessoas confundem muito isso. Mas voltando lá no início, você falou assim, a mulher que apanha. Isso. Eu gosto muito de exemplificar, que aí as pessoas que estão assistindo, elas conseguem entender o pré-julgamento. Isso. As pessoas julgam, ainda mais hoje rede social, né? As pessoas julgam muito. Ai, porque apanha, por que não larga? Porque se fosse eu, porque se fosse você não ia fazer nada, você ia apanhar. Porque você tá com um narcisista e por que com o outro você vai fazer e vai acontecer? Não, gente, ela não apanha porque ela quer, ela apanha e ela atura toda aquela parte abusiva e tóxica porque muitas das vezes ela não tem uma rede de apoio.
É verdade. E quando ela vai pedir ajuda, às vezes, através de até comportamentos, as pessoas vão lá e criticam. É verdade. As pessoas apontam, botam o dedo na ferida e ainda apertam. É verdade. E, infelizmente, né? Aí é um apelo, tá, mulherada? A gente precisa se abraçar mais, a gente precisa se apoiar mais. É verdade. Porque quando uma mulher sofre e ela tá pedindo ajuda, ela quer que você a escute, ela quer que você apoie. Ela não quer ser criticada porque ela não larga o marido porque ela apanhou. Você não sabe o porquê ela tá presa naquele relacionamento. Você não sabe se ela tá ali pelos filhos. Ah, não, mas se fosse comigo eu não ia ficar pelos filhos. E assim. Porque se ela não tem mãe, se ela não tem pai, se ela não tem uma rede de apoio, se ela nunca trabalhou na vida, que ainda tem um adendo, tá, gente? Narcisistas grandiosos e perversos, a primeira coisa que eles fazem é tirar a mulher da rede de apoio, do trabalho, de tudo. Ele vai te isolando, ele bota você dentro de uma prisão que só ele tem acesso e ainda joga a chave Menina, fora. se a gente parar pra pensar, a gente conhece um monte, né? E dá gatilho, não dá? Dá, a gente conhece um monte. E eu sou casada há 35 anos. De vez em quando a gente fala sobre isso. Nunca foi mar de rosa, sempre foi um mar bravio, calminho. Acho que todo relacionamento tem seus altos e baixos. E a gente foi criando, ao longo do tempo, uma coisa de confiança. Quando eu fiquei doente, eu conheci um marido que estava escondido, que eu não conhecia. Minha amada, às vezes acordava à noite com ele massageando as minhas pernas porque me escutou gemer. Nossa. E quando a pessoa está em tratamento de câncer, muitos homens vão embora. Muitos. A maioria abandona. Eu até falo para elas, amadas, se for embora, talvez nunca tivesse perto como deveria ficar. Porque eu vivo uma história com meu marido, de que, como eu falei, nunca foi mar totalmente calmo, teve muita coisa bravia, mas na hora do vamos ver, tamo junto, né? E isso é uma aliança, isso é um casamento, isso é um cordão de três Você dobras. só conhece a pessoa que tá do seu lado na hora da adversidade. É verdade. Na hora dos prazeres, né? Que na linguagem popular do oba-oba. É tranquilo. É tranquilo. Agora, fica desempregado. Fica aí doente. Aí sim você vai conhecer as pessoas. As pessoas, né? E aí você vai ver que você vai perder uma rede de apoio grande. Dê graças a Deus. São pessoas tóxicas que você não precisa ter na sua vida. É verdade. É verdade. E às vezes as pessoas, por conta do transtorno da dependência emocional, elas se iludem, elas camuflam os sentimentos. Então, por mais que aquela pessoa seja tóxica e abusiva, faça ela sofrer, ela ainda quer aquela pessoa do lado dela. E uma pessoa tóxica e abusiva que começou um relacionamento eu vou dizer vou fazer de conta aqui que o homem que é o tóxico, que é o abusivo, e a mulher que não é. Só pra gente criar um parâmetro na conversa. O narcisista ou dependente emocional. Isso. Mas aí a menina notou, logo que ele era assim. Ela consegue logo arrumar isso então, ou não? Narcisismo não tem cura. É um transtorno de personalidade. O que a vítima, né, pode fazer? Ela pode estudar muito sobre o assunto, se fizer psicoterapia, né, aprender a conviver, porém ela precisa compreender e entender que ela não vai conseguir mudar a personalidade de ninguém. Entendi. Então, exemplo, eu tenho um paciente que é casado com narcisista e fala, Jaqueline, eu não quero me separar, mas eu também estou adoecendo porque eu não consigo lidar com as situações. Eu quero aprender a conviver. Isso. E aí eu falo, ok, vamos cuidar então da sua mente, porque você vai precisar estar forte. Por que você adoece? Porque você gera expectativa, e expectativa gera frustração. Então, quando você não espera nada, o que vier é lucro. Quando ele tiver aquele comportamento conturbado, agressivo, você já vai estar tranquila, porque você já sabe que é um transtorno de personalidade e que naquele dia você não deve confrontar, porque senão vem a explosão. E aí, se vier a explosão, pode vir a agressão. Aí vai vir a agressão física. Primeiro começa com a tortura psicológica, as agressões verbais, de invalidações, de humilhações.
E dependendo, né, do grau ali, do calor da discussão, eles começam a usar todos os seus pontos vulneráveis contra você. Menina, Exemplo. doideira. Problema com família, ele vai na sua ferida. Se você tem um problema com a sua mãe, ele começa a utilizar isso, que são os jogos de manipulação. Aí ele começa a dizer, tá vendo, por isso que a sua mãe não te procura. Por isso que a sua mãe não quer se aproximar de você. Porque você é isso, porque você é aquilo. E aí é onde você entra em a sua mente começa a colapsar. E aí você acha realmente que você é um monstro. Que é por isso que a sua mãe, os seus amigos não querem se aproximar. Só que não, ele vai mexendo nas suas feridas emocionais. Porque ele sabe que você ainda não é bem resolvida com aquela questão, sabe? Então, assim, conviver com um narcisista não é fácil. É possível desde que a sua mente esteja saudável e fortalecida. E se a pessoa não quer tratar e a sua mente não está saudável, aí é Maria da Penha. Aí é Maria da Penha e contato zero. Eu tenho casos de uma paciente minha, é muito interessante o caso dela. Ela Amada, só um instantinho. Amados, Maria da Penha é uma lei que tem, que restringe a distância que a pessoa vai chegar da pessoa, tá? Isso. E hoje tá funcionando muito bem, por sinal. Essa minha paciente, ela denunciou, né? Porque era muita agressão física e psicológica. E ela tinha muito bloqueio de fazer terapia. Então, ela foi parar na terapia porque ela já estava 3 semanas sem comer, sem tomar banho, sem querer sair do quarto. Então, ali foi um grito de socorro. Ou eu busco ajuda ou eu morro, né? E ele sempre muito agressivo, abusivo, vendo ela, né, naquele ponto vulnerável dela. E aí foi quando ela denunciou que ela queria separar, mas ele falou que ele não ia sair da casa dela, sendo que a casa era dela. A gente está falando de uma pessoa que tem estabilidade financeira. Entendi. Então não é aquela vítima que não trabalha, é aquela vítima independente. E ele falou que não ia sair, ponto final. E aí ela chamou a polícia. Ela tomou coragem, depois da terapia. Ela tomou coragem, ela falou, não, você vai sair da minha casa hoje, agora. E ele saiu. Passando-se uns dias, se encontraram na rua, discutiram, ele agrediu ela. Ela chamou a polícia de novo, aí entrou medida protetiva, Maria da Penha. E 2 semanas depois, a Maria da Penha foi no trabalho dela para perguntar se estava tudo bem, se ele estava rondando ali, e que a qualquer sinal que ela desse, ele iria preso. Então, para você ver que tá funcionando. Já houve casos de muita negligência. Porque eu já ouvi que acontecia muito, não sei como é agora, mas a mulher denunciava e depois aí a polícia ia e depois ela tirava. Hoje não, mudou. Hoje não tem mais como tirar, né? A legislação né? mudou justamente por conta do aumento dos feminicídios. Porque a mulher ia lá, tirava, ameaçada, isso. Ou porque dependente emocional, então se arrependia e voltava. Muitas se arrependiam porque não tinha como sobreviver. Sobreviver, exato. E aí tinha que voltar para aquele, né, aquela vida miserável, digamos assim, né? Só que nessas idas de tirar, a mulher morre. Pois é. E aí, por isso, houve um aumento de feminicídio por conta disso. E quando ia ver o caso, já tinha 7 denúncias, 10 denúncias. E aí a mulher morria. E hoje não pode mais. Hoje, se você denunciar uma vizinha, por exemplo, a vizinha tá apanhando, você vai lá e denuncia. Se a polícia for lá identificar e realmente abrir ali a queixa, a vizinha não pode tirar. Olha, fica protegido. Fica protegida. Mesmo que ela volte pro narcisista, se acontecer qualquer coisa depois, já tem um registro lá. Não pode tirar mais. Olha, e aí, minha amada, dentro dessa fala que nós estávamos falando da pessoa não ter como recurso, aí pensando, né, essa mulher que vive uma situação dessa, de repente cabe a essa mulher começar a fazer um curso, mesmo que seja pouquinho escondido, não sei, mas começar a fazer um curso para ela, quando ela sair dessa situação, ela ter uma fonte, um suporte, uma fonte. Exatamente. Porque para de estudar, para de fazer curso técnico, para de fazer tudo, fica dentro de casa. Vida. Não pode, ela precisa. Eu tô com um caso que, por exemplo, ela 19 anos de casada,
é publicitária, né? Se formou em publicidade, nunca exerceu a profissão, porque o marido nunca deixou. Ele é delegado, né? E sempre falou com ela que tudo era em prol da família. O que aconteceu? Ela descobriu, né, que ele estava com outra pessoa e ficou sem a rede de apoio, né? Foi para casa da mãe, aquela coisa toda. E aí ela começou a ter crises, porque ele levava ela no psiquiatra, dizia que ela estava doente, que é isso que eles fazem, né? Ele culpabiliza a vítima por tudo. E ela acreditou que estava doente, então ela estava tomando vários depressivos, ela ficava deprimida em casa, porque remédio, dependendo da quantidade, né? Ele só te adoece. Ele só te adoece. Eu sou contra o remédio em casos leves, só em casos onde a pessoa perde realmente o equilíbrio. Esquizofrenia, tem que tomar remédio, tem casos específicos. Isso. Tem como você tratar a depressão, dependendo do grau da depressão, só com psicoterapia. Então você não precisa ficar viciada tomando remédio, porque o remédio, gente, ele vai te bloquear. Você fica dopada, você só sente sono, você sente muito desânimo. E aí era isso que ele queria. Então ele levou ela no psiquiatra, ela começou a tomar um monte de remédio. Só que com o tempo ela começou a observar o comportamento. Mas mesmo assim ela se culpava muito, ela achava que o problema estava com ela. Até ela descobrir que ele já estava com outra pessoa. E ainda hoje ele culpabiliza ela, porque ele diz que ele foi buscar outra pessoa porque ele não estava satisfeito com o corpo dela. Olha isso. Olha então isso. Assim, imagina você, 19 anos casada, e era aquela pessoa ali que cuidava da casa, da família, do filho. Ela viveu para isso. E ela amava aquela vida dela. E depois descobrir que você simplesmente não é nada. E a pessoa ainda te culpa porque você engordou. Meu Deus. E aí, como é que ela conseguiu? Gente, calma que tem o início, o meio e o fim. Ainda não chegamos no fim, mas ela já avançou. Eu já tô atendendo há uns 4 meses. E ela emagreceu 20 quilos. Eita! E ela vai pra academia hoje todos os dias. Porque, olha, parou na minha mão, amor. Eu sou o terror dos narcisistas. Sou mesmo. E aí, tá lindíssima. Eu falei com ela, se ele não te respeitar, apesar de vocês terem um filho e precisar conviver, né? Se falar, mas ele tem que te respeitar. Ele vai ter que aprender isso. Se não é contato zero, você não vai pra justiça. A justiça te ajuda, ele não tem que ficar entrando e saindo da tua casa, porque desde o momento que ele abriu mão do casamento, ele vai ter que... não é porque ele faz parte da lei, né? Que ele pode infringi-la. E aí dei todo o auxílio pra ela, e ela tá indo muito bem, tá forte, sabe? Ela tá conseguindo realmente entender que ela nunca foi o problema. O problema nunca esteve com ela, apesar da dependência emocional dela que ela tá tratando, e que tem cura. Então, tem cura. Tem cura. Então, porque a gente tem assunto para mais de metro. Gente, eu fico aqui até amanhã. A gente vai ter que ter continuação. Vamos marcar. Minha Flor, então, o primeiro passo para essa mulher que vive isso, porque são tantos que vive dentro da prisão, que vive dentro da prisão. O marido pegou ela, botou dentro de casa e ela tá ali cuidando dos filhos e ela descobriu que ele tem alguém fora, tá vivendo uma doideira, não consegue, vive assim a culpa, meu Deus, o que eu vou fazer? Não posso deixar porque eu não tenho para onde ir, mas se eu deixar eu vou ser feliz, eu vou aguentar ele, e aí ela vive esse drama. Sim. Qual o primeiro passo dela? Se capacitar, se qualificar. Hoje tem vários cursos gratuitos, né? Tem várias redes que você pode buscar em aprender. Hoje a gente tem a era digital que une todo mundo, né? Então a gente recebe muita informação o tempo todo. Se entrar nas minhas redes sociais, você vai ver lá que eu posto não só, né, a minha vivência do consultório, mas psiquiatras, outros profissionais bons. E ela precisa realmente entender que o fato de ela casar e amar alguém, ela vai se invalidar quanto mulher e quanto profissional. Ela precisa compreender que ela precisa ter a rede de apoio para ela, que eu caso, todo mundo casa achando que vai morar e vai morrer junto, né, para o resto da vida. Mas se no meio desse percurso der errado, ela tem como se manter, ela tem como sustentar os filhos, ela tem como lutar por ela, pela sobrevivência dela.
Então, assim, Jaqueline, eu tô com um caso de 20 anos que não trabalha. E o medo, o pânico de se reintegrar no mercado de trabalho. Vamos empreender. Todo mundo tem um talento, uma habilidade escondida dentro de vocês. Isso. Né? Gosta de culinária? Vamos fazer bolo pra fora, vamos fazer brigadeiro, vamos anunciar nas redes sociais, artesanato e muitas outras coisas. O problema é o bloqueio. Essa coisa de querer amar muito o outro, a palavra de Deus, ela fala assim, ó, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. Primeiro somos nós, depois o próximo. E a gente tem que amar o próximo, mas primeiro a gente ama a gente. Sim, sim. Né? E o que acontece muito, e a gente lidando aí com as pessoas, e a gente acaba tendo um nicho de paciente oncológico muito grande, é que, no caso, quando tem mulheres que se vê desse jeito, com um casamento dessa situação, um companheiro dessa maneira, uma doença, e não sabe fazer, não sabe por onde começar. Se sente perdida. Perdida. Dentro dela mesma. Então, assim, a primeira parte é você ter um encontro com o seu verdadeiro eu. Né? Saber quem você é vai te ajudar muito a escapar dos labirintos que um relacionamento tóxico vai te colocar. Que é quando você sabe quem você é, quando você sabe o seu valor, ninguém vai te invalidar. Então, quando aponta o dedo pra você, olha bem, né? Eu tô com o dedo apontado, eu tô com 1 e 3 pra mim. 3 pra você. Né? Praticamente assim. Quando você... Isso não é egocentrismo. Você não é egocêntrico quando você desenvolve o amor próprio. Não. Porque se você não tem a capacidade de se amar, você não ama ninguém. Não consegue. Você não fica consegue. E a maioria dos dependentes emocionais não se amam. Não se amam. Eles amam demais. Eles respiram a vida do parceiro ou da parceira. E eu já vi mulheres que vivem assim, amo o parceiro, mas odeio o parceiro. Fala assim, não, eu tô dentro desse relacionamento porque não tenho pra onde ir. Mas quando você olha a pessoa, fala, gente, tem pra onde ir. Tem pra onde ir. Na verdade, essa pessoa desenvolveu um transtorno que vai precisar ser, né, analisado. E a bipolaridade é muito assim. Né? Porque hora eu amo muito, hora eu odeio. Hora eu tô feliz, hora eu tô chorando. Então você oscila muito de humor. Mas eu acho que essa maldade que algumas pessoas vivem do parceiro, fazem ela ficar... Se intoxicar. Atrapalhada com ela mesma. E é natural, tá, gente? É natural você se sentir um pouco narcisista dentro de um relacionamento tóxico. Porque a nossa mente, ela também desenvolve um mecanismo de defesa. Pois é. Então são anos sendo maltratada, são anos sendo humilhada. Chega uma hora que involuntariamente você começa a se defender. Pois é. Aí o parceiro vai falar, tá vendo? Você que é tóxica. Mas quantos anos essa mulher passou? Ela teve que aprender. Exato. É igual um animalzinho que você bate. Uma hora ele vai te morder. Vai te morder. É isso, são os seres humanos. O grande problema é que aí, de repente, na hora que esse animalzinho morde tão forte que causa problema pro animalzinho. Exatamente. Porque aí quem tá com raiva é o animalzinho. Quem tem que morrer e ser sacrificado é o animalzinho. Exatamente. Porque demorou tanto a tomar uma atitude que quando toma, passa da medida na atitude que tem que tomar. Mas é porque explodiu o balde. Colapsou. A mente acaba colapsando. E aí a sociedade condena a quem passou do limite. Vamos não pegar... passou do limite porque quis passar, é porque não aguentava mais. É um grito de socorro. Vamos pegar rapidamente aqui um exemplo. O caso da Ana Hickman. Né? Ela ficou anos sendo moldada, porque ela casou com 16 anos, emancipou, com uma pessoa mais velha, narcisista, psicopata, porque a gente que é profissional da área de saúde mental, a gente também avalia através ali dos vídeos, redes sociais, do comportamento do ser humano. E eu estudei bem o caso, acompanhei ali o narcisista e ela também. Ela ainda não se curou da dependência emocional dela, porque ela já saiu de um relacionamento e entrou em outro. E o dependente emocional, ele faz isso porque ele não tem coragem de respeitar o ciclo do processo de tratamento. E eu falo com as minhas pacientes que nos primeiros 6 meses, 1 ano, você precisa ter um encontro com você. Você precisa se amar, você precisa se respeitar, porque senão você atrai outros perfis narcisistas. Porque o nosso cérebro, a gente libera toxinas inflamatórias para o nosso corpo. Isso.
Então, automaticamente, quando o seu cérebro está doente e você está com essa carência emocional, você libera toxinas que você atrai o narcisista. Através da expressão facial, através do seu olhar, aquele olhar, não tem o Garfield, carente de proteção, tô precisando que me proteja. E os narcisistas, eles são muito visuais. Eles ficam ali só, numa balada, por exemplo, eles ficam ali só mapeando, ele vai na mais fraca. Na que não tem muita atitude, na que tá no cantinho ali sendo protegida pelos amigos. E aí ele é o príncipe encantado no cavalo branco. Porque quando a gente fala a palavra em si, narcisista, psicopata, você imagina o quê? É um monstro. Um monstro. Nada, são os mais lindos, os mais belos, os mais inteligentes. E sabe o que acontece, que eu vejo nessa nossa dinâmica? Que essa pessoa que está carente ainda não tratou, como foi o caso da Ana Hickman, ela cria um relacionamento em que ela tenta ser quem governa. E aí acaba agindo com a rispidez com quem está chegando. Isso. Ela desconta no novo toda a dor e trauma do passado. Tipo assim, eu não vou passar por isso de novo. Isso. E ela começa a comparar. Só que tem pouco tempo, não deu tempo dela curar. É, um gatilho importante, eu avalio eu muito isso. Eu vi isso na Ana Hickman, nos tratos dela com Edu Guedes. Ela tá o tempo todo mostrando pra todo mundo que tá vivendo apaixonada. E que quem manda no relacionamento é ela. Isso, e que já vai casar, love bomb. Explosão de amor, né? Só que quando você vê uma pessoa querendo mostrar muito que tá vivendo um conto de fadas, ela ainda tá destruída por dentro e ela tá camuflando toda a dor. Só que ela precisa daquele suporte ali, que provavelmente é um outro perfil narcisista, e que já vai se rebelar. Isso é fato. A maioria eu falo assim, gente, eu converso muito abertamente porque os casos são os mesmos, são muitos protagonistas. São muitos protagonistas. E eu falo, um dependente emocional precisa passar um tempo sozinho. Porém, eles não conseguem, eles já saem de um relacionamento caindo em outro. E aí você vai observar que em 2 meses já quer casar, já quer morar junto, já tá apaixonado, já ama, já sabe o que quer pra vida. Aí casou, fez isso tudo. Menos de 1 ano, já começa o relacionamento abusivo e aí ele fala assim, nossa, eu casei com um monstro, casei com o Lúcifer. É mais ou menos assim. Menina, que doideira, que doideira. Amadas, deixa eu contar uma coisa, porque eu tô aqui, eu falei que eu tava em pânico, agora eu estou em pânico, mais ainda. Porque a mulher sabe muito, leva a gente a pensar, a analisar até quem está em volta da gente. E isso é muito bom. Muito. Um profissional que consegue fazer num bate-papo, quem está conversando, pensar em toda a história dela, em todo o contexto, ciclo, né? Em todo o ciclo, isso é maravilhoso. Sem contar que a gente não está falando de pessoas, não, a gente está falando de transtornos. De transtorno, de suposições. E não tem gênero. Transtorno não tem gênero. Pode ser o pai, a avó, o tio, o amigo, o colega da igreja, o amigo do colégio. Mas não tem gênero. Sabe o que acontece muito interessante, amada? É que vou falar mulheres como eu, assim, né? Que não vive essa dinâmica. Parece que a gente está ouvindo um filme de terror que a gente viu na TV. Não parece que é uma coisa real. Quando, hoje pela manhã, minha cunhada estava compartilhando comigo de alguém que pegou o cachorrinho fugiu, aí uma pessoa, ninguém sabe quem foi a pessoa, mas encontraram o cachorrinho amarrado pelo pescoço, sendo enforcado. E ainda deram veneno para esse cachorrinho. Quando ela me contou isso, eu falei assim, meu Deus, como alguém faz isso? Então essa coisa do narcisista é esse mundo que você vai e que a gente acaba conhecendo um monte de pessoas que vive isso, só que a maneira brilhante que você traz à luz, ao tema, faz a gente ver a situação e ver a resposta para aquela situação. Na verdade, provavelmente quem fez isso com o cachorrinho, né, ou é um narcisista perverso ou um narcisista com psicopatia. Que a psicopatia também tem graus. Então, nem sempre o psicopata vai matar, vai estrangular, vai esquartejar. Isso daí já é o grau mais avançado da psicopatia, tá?
Tem o psicopata que vai te iludir, te ludibriar, vai ali, tá no trabalho, né? Vai tripudiar em cima de você, vai armar pra você ser mandado embora. Ninguém vai desconfiar dele, porque ele é o amigão, é aquele prestativo demais. Desconfie de pessoas muito melosas, de pessoas que vêm já querendo te agradar, te incluir. Foge. Foge porque ninguém é tão legalzão assim. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem seus pós e contras, seus momentos. Então aquela pessoa que tá sempre querendo te agradar, alerta de gatilho. E aí provavelmente quem praticou esse requinte de crueldade possui um transtorno de personalidade perversa ou psicopata. E aí a psicopatia é interessante falar para os papais e para as mamães que começa os sinais na infância. Aquela criança de 4, 5 aninhos que gosta de matar bichinho, aquela criança que já pega ali e amarra o rabo do gato, taca fogo e começa a se divertir. E aí o papai e a mamãe acham graça e falam assim, é só uma criança. Não, já é requinte de crueldade. Já está crescendo ali. E aí você precisa tratar isso, né? E você precisa levar psicólogo, precisa investigar isso. Porque uma vez que a gente neutraliza, já na infância que ainda não tem, né, a personalidade formada, você consegue neutralizar com o ensino, né, com a rede de apoio. E aí muitos pais e mães negligenciam até na adolescência, que é aquele adolescente problemático, que tá sempre arrumando problema no colégio, que mal começou a namorar e já bateu na namorada, né? Ah, não, mas são os hormônios. Não, já é uma mente com transtorno. Com transtorno. Eu vim fazer com a psicóloga, né, que eu vivi uma situação, eu tinha uma amiga que não era de muito tempo, mas era da época que eu fiquei doente e a gente ficou amiga. E aconteceu tanta coisa, ela fez tanta coisa comigo e eu me omiti para que não houvesse um escândalo, para que não houvesse uma coisa ruim para quem nos conhecia, que quando eu vi, eu estava dirigindo o carro, postando corrida com ônibus. Nossa. Eu estava no carro com a minha filha Ellen, lembra Ellen? E eu postando corrida com ônibus. Teve uma outra vez que estava chovendo, e foi um ônibus também, ele queria entrar e eu decidi que ele não ia entrar. E fiquei ali. Aí naquele dia eu falei, cara, não dirijo mais. Não tenho mais para dirigir. Aí esse tempo com Maria Helena me levou a pensar e eu liberei perdão para essa pessoa. Eu ainda falo, oi, tudo bom, mas ela lá na casa dela, eu aqui na minha casa, cada macaco no seu galho. Exatamente. Porque eu não tenho mais nada contra a pessoa, mas eu não quero mais na mesma mesa que eu, na minha mesa. Certíssima. Vale lembrar que uma amizade tóxica, né, ou com narcisista, eles são muito invejosos. O narcisista, ele é invejoso demais. Limita a gente, né? O tempo tudo que a gente faz, a pessoa Você faz. comprou um anel, nossa, que lindo. Repara que na próxima semana vai estar com igual. Você comprou uma bolsa, vai estar com uma igual. E quando você vê, você vai falar assim, nossa, gente, aquela pessoa que chega na sua casa e viu o seu sofá, aí você um mês foi na casa da pessoa e comprou um sofá igual ao seu. Então, assim, os narcisistas são muito invejosos, camuflados, mas são. Então não é só de relacionamento marido-mulher, nem não, namorado, pode ser geral. amigo, mãe. Eu cortei muitas amizades minhas, amizades tóxicas, que, na verdade, a gente tem que fazer um filtro na nossa vida, é uma peneira. É uma peneira, porque assim, a psicologia, ela traz... Eu acho que todo mundo tinha que passar pela psicologia. Tinha que ter psicologia no colégio. É verdade. Que é aquela amizade que só te procura quando precisa, ou quando tá mal, que quer desabafar, que joga tudo em cima de você, você se sente pesada. E quando você precisa dela, ela nunca tá disponível pra você. Mas ela lembra de você na hora que dá um problema com ela, porque ela sabe que você tem a síndrome da boazinha. A síndrome da boazinha, ela vem acompanhada do transtorno de dependência emocional, que você tem medo de dizer não para aquela pessoa, porque você tem medo de contrariar e ela não ser mais sua amiga. E aí você se invalida, aquilo te dói para você agradar o outro. É aí que ela se cresce em cima de você. Quando você vê, ela já usurpou, essa é a palavra certa, a sua energia, a sua autoestima, o seu ambiente, e ela começa
envenenar e jogar todo mundo contra você. Ela começa a denegrir a sua imagem. Você acha que a Jaqueline é assim? Menina, né? Não, uma cobra. Depois tá tomando café com você. Que doideira, né? Algo assim assustador, mas é real. Interessante que ela tá conversando com a gente, ela fala e vocês as coisas. A gente só falta botar o nome no final da frase. Não, de várias coisas que nós conversamos aqui, eu arrumei nome no final da frase. Só não vou falar os nomes, porque eu não sou doida nem nada. Claro. Mas as conversas você vai pensando, né? Exatamente. Já teve aquela amizade que você foi num evento, se arrumou, ficou toda bonitona, chegou lá, todo mundo te elogiou, só a sua amiga falou que você tava esquisita? Alerta de gatilho, gente. Amados, a gente já está terminando o nosso bate-papo porque dá vontade de continuar. Que delícia de bate-papo, que bênção. Todas as redes de Jaqueline vão estar aqui na descrição do vídeo. Kézia vai providenciar para tudo quanto é lado. Tem um lugarzinho aí no Instagram que quando você clica no link vai direto para o WhatsApp da Jaqueline. Ela já vai colocar esse botão aí que vai te levar direto para Jaque. Jaque, meu amor, você atende aonde? Eu tô atendendo lá no prédio do Sebrae, né, aquele prédio comercial, atrás do Troia, no centro de Cabo Frio. Atendo por hora agendada, até porque eu concilio com vários outros trabalhos. Atendo presencial e online. Olha, mas você ajuda pra caramba, porque você dá um jeito nessa sua agenda de atender todo mundo. Eu vou encaixando. A gente se ajuda, se encaixa e no final dá tudo certo. Ai, minha amada, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para quando precisar. E esse foi o nosso bate-papo nesse podcast incrível do Essas Mulheres Maravilhosas. E eu vou te falar, vai ter continuação, porque nós só falamos do primeiro tópico dela, não foi? Foi. A gente só falou do primeiro. Aqui, é porque aqui sumiu aqui, mas tem aqui nos tópicos dela. Gente, tem mais uns 10 aqui para baixo. É muita coisa. Mas assim, esse tópico que a gente falou, conversou muito hoje, precisa de voz. Precisa de voz. São muitas pessoas, não só mulheres, tem homens também, que eu já atendi vítimas de mulheres narcisistas. E as pessoas estão muito carentes de atenção e de informação. O conhecimento, ele liberta. É ele que tira você dessa prisão emocional que você se colocou. É o que eu sempre digo. A gente só passa pelo aquilo que a gente se permite. Então vamos virar essa chave. A gente já está acabando a conversa. É só para... Tem umas mordaças que é colocado ao longo da vida e que elas têm nome e a gente vai falar sobre essas no nosso próximo encontro. Perfeito, combinado. Né? Combinado. A gente vai falar. Tá bom, minha amada? Só para concluir, faça por você. Se você não economizar um tempinho ali para cuidar da sua saúde, lá no futuro muito breve você vai ter tempo suficiente para cuidar da sua doença essa que não foi você que trouxe, e sim o seu convívio. Vira essa chave. Olha isso. Tchau, meninas. Um beijo.